Fala galera do Fórum Nerd, aqui é o Vini, o advogado mais nerd do Brasil, e venho trazer para vocês uma breve síntese do 7º e do 8º episódio de It, Welcome to Derry. Antes de tudo, quero deixar um recadinho para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @FórumNerd, o nosso Twitter /X é nerd_fórum, e não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. E logo no começo do 7º episódio, nós temos o real motivo da coisa, do It ter escolhido o palhaço Pennywise, o Bob Gray, para tomar sua forma ali, para assumir sua forma. E o real motivo é porque ele conseguia atrair muitas crianças com o seu show, e ele conseguia atrair a atenção das crianças, e isso facilitava muito para ele. E nós vemos ali a coisa, talvez na primeira aparição ali, como uma criança e conversando com o Bob Gray, que está sofrendo ali o luto da sua esposa, a batalha diária para conseguir criar sua filha, e ele acaba matando o Bob Gray. E a coisa aí sim começa a ser o famoso Pennywise, o palhaço dançarino. E ao decorrer desse episódio, galera, a gente finalmente vê o evento do Black Spot, né, do incêndio do Black Spot. O grupo supremacista ali cercando e incendiando o Black Spot com crianças, mulheres, tudo ali. E eles dizem que tem uma denúncia anônima de que o pai da Ron está lá. Só que até então a gente não sabe o que é. A gente vê uma das cenas ali pesada e com a morte heróica do Rich para salvar a Marge, que era o seu affair ali, a menininha que ele gostava, sua crush. E ele salva ela de forma heróica e acaba morrendo, né? Ali a gente sente bastante, porque o Rich era um personagem muito querido e todos nós gostávamos muito dele. E a forma bizarra do Pennywise aparecendo ali no meio do fogo com aquela cara bizarra dele. E isso acaba implementando mais o episódio, mostrando que mesmo que esteja ruim, o Pennywise consegue piorar o ambiente, o terror, tudo, deixando tudo de forma mais brutal, do jeito que a gente conhece o Pennywise, e as pessoas pegando fogo e ele aproveitando para torturá-las. É surreal. E no meio desse incêndio nós temos o Dick Halloran conseguindo voltar a usar seus poderes de forma boa, né? E os espíritos, as assombrações ali, as pessoas que já morreram, que ele consegue ver, ele pede ajuda a elas para poder salvar as crianças, né? Salvar as crianças, ajudar ele no meio daquela fumaça toda, para ele conseguir salvar o número de crianças possíveis, o maior número de crianças possíveis que ele conseguisse salvar. E ele acabou conseguindo isso. Ele salvou o Will, que é filho do seu amigo Leroy Hanlon, né? E também outras crianças, como a Marge e tudo mais. Uma desses fantasmas que ele pode ver, uma dessas pessoas que morreram que ele consegue ver e ajudam ele, é aquela líder indígena, né, que nós vemos em outro episódio, que é a Sesc. E ela ajuda ele bastante, não só nessa parte, como em outras também. E na parte de fora nós temos a Ingrid, a senhorita Kurt, né, que trabalha no hospício de Juniper Hill. O marido dela parece ali que ele é um dos supremacistas, né, que ajudaram a incendiar e a matar as pessoas. Ela confrontando ele e ele dizendo que pra ela voltar pra casa, pra ela não se arrepender depois, que ele ia bater nela. E aí parece entre mil aspas, né, o Bob Gray, o pai dela, e acaba matando ele. E com todo respeito, eu acho que é a primeira pessoa que o Pennywise acaba matando que eu gosto, que esse marido da senhorita Kurt era insuportável, e fora a maldade que ele ajudou a fazer, né? E ali ela se declara pro Pennywise e mostra que tudo isso foi um plano dela, que ela denunciou que o Hank Grogan estaria ali e ela sabia que seria um local de sofrimento, que ia ter muito medo, e o Pennywise apareceu por ali. Então tudo isso foi um plano dela, de poder ver o Pennywise mais uma vez, entre aspas, o seu pai, e ela que se declara pra ele, dizendo que tudo foi plano dela, que ela providenciou tudo isso, e mostra que o amor que ela sentia pelo falecido pai dela, ela coloca acima de tudo, como matar pessoas, ajudar em mortes, querendo ou não, e acaba denunciando até seu próprio amante pra isso. E quando ela foi raciocinando, ela abraçou, o Pennywise abraçou ela ali, e foi ali que ela percebeu que daquela forma sádica dele, babando sangue, daquele jeito Pennywise que a gente conhece, que é aterrorizante, até pra mim que sou velho, fiquei com um pouco de medo. E ela ali abraçando ele, e a gente sabendo que a qualquer momento ele podia engolir ela rápido e fácil, assim como ele fez com o George, dentre outras, né, nos filmes. Quando ela finalmente cai em si, finalmente ela percebe que não é o pai dela, que ele não tem nenhum resquício do pai dela. Ele usa as deadlights ali pra hipnotizar ela, paralisar, como a gente sabe que ele pode fazer, e acaba enlouquecendo as pessoas ali. E ele usa as luzes da morte ali, e no final nós sabemos a senhorita Kurt sendo retirada de maca, olhando com uma forma, um olhar meio que igual ao do Pennywise ali. E ainda não sabemos o futuro dela, né, mas ele pode usar ela como um avatar ali, alguma outra coisa do tipo. E posteriormente a todo esse
desse massacre, nós vemos o Dick Hallorann falando que ele sente que a coisa adormeceu, que a coisa dormiu, que ela já deve ter atingido o número de mortes dela e ela acabou dormindo. E nesse meio tempo o general intensifica as buscas pelos pilares, que eles vão ter um tempo para trabalhar sem a coisa ali, para aterrorizar eles e eles conseguirem acharem os pilares com mais facilidade. E eles acabam achando um dentro do casco de uma tartaruga, que representa Maturin, né? E pra quem não sabe, Maturin é totalmente a oposição do It. Ele é uma tartaruga cósmica que é totalmente a oposição do It. Ele representa a criação e é a criadora do universo ali, enquanto o It representa a destruição e o caos. Então é como se fossem arquirrivais ali. Eles acabam achando os pilares dentro do casco de uma tartaruga. E essa é a representação que tem. E eles querem destruir. Aí a gente vai tendo o real motivo. Pra que ele quer isso? Ele não quer usar como uma arma, como a gente estava achando. Ele não quer usar como nada. Ele quer usar o medo pra espalhar o Pennywise por todos os Estados Unidos, não só em Derry. E o medo acabar unindo a população dos Estados Unidos. Esse é o verdadeiro plano do general. E que é bizarro. A gente achava que era pra ele usar como uma arma contra os russos ou algo do tipo, mas não. Ele quer soltar no próprio Estados Unidos, libertar coisa em todos os Estados Unidos, para poder usar isso para unir. Porque estamos tendo muita revolta do povo com o governo e tudo, e ele quer usar isso para amedrontar as pessoas e acabar unindo o país. E o Leroy Hanlow, que é o pai do Will, acaba se opondo a tudo isso e acaba criando uma briga feia com o general e todos os outros soldados subordinados, e acabamos vendo eles conseguindo destruir um desses pilares e a coisa retornando do seu sono. E vemos ali como ele, nessa hibernação dele, como ele se comporta. Ele no esgoto bizarro, diversos corpos, entranhas, e ele simplesmente adormece ali. E a partir do momento que destroem um dos pilares, ele acorda novamente. E isso tudo vai ficar pro 8º episódio. E vemos como que vai ser a coisa retornando desse sono dela que não tinha nem começado direito ainda. E a última cena, nós vemos o Will falando no telefone, achando que tá falando com a Ronnie, só que é a coisa que já acordou desse breve sono, né? Talvez o mais rápido de todos os tempos. E meio que passando um trote pro Will, e depois ele aparece de forma bizarra ali na cozinha do Will e já faz ele flutuar ali com as deadlines, e fica esse desfecho pro 8º episódio. E a gente já começa o 8º episódio com o Pennywise na escola fazendo um anúncio pelo alto-falante da escola ali, e ele já reúne todas as crianças ali no auditório da escola e simplesmente começa a cantar a música. Tem aquele show espetacular do Pennywise e ele sequestra as crianças ali e leva todos naquele trailerzinho do circo do Bob Gray, né? E leva todos eles pra reunir, né? Pra conseguir chamar a atenção do major de todo mundo e concluir o plano dele. E logo em seguida, galera, a gente já vê uma cena muito pesada ali do Dick Hallorann pensando em quitar da vida, né? Podemos dizer assim. Que ele ficou totalmente perturbado depois que o Pennywise invadiu a cabeça dele ali, vendo coisas, não tendo controle dos seus poderes. E ele totalmente perturbado ali, sem saber o que fazer e pensando em tirar a própria vida. E ele é acalmado ali, é convencido ao Major Leroy Hanlow, né, a ajudar ele, porque fala que sequestrou o Will, que levou a maioria das crianças e precisava da ajuda e dos poderes dele. E falando um pouco do figurino, galera, o figurino do Pennywise nesse último episódio tá simplesmente espetacular. A roupa dele manchada de sangue ali, do nariz dele pra baixo, todo coberto de sangue, um visual totalmente vermelho, ele ficou simplesmente espetacular. E foi um acerto, junto com a atuação do Bill Skarsgård, né, que foi simplesmente assim o ápice da temporada e principalmente desse último episódio. E um dos poucos pontos fracos desse último episódio, pra mim, foi a forma que a adaga, que era a fragilidade teoricamente do Pennywise ali, foi tratada. Eu achei que foi meio fraco e parecia que o Pennywise não era tão vulnerável a ela de fato, né? E fora o poder controverso que ela tinha, que ela é como se fosse uma Horcrux ali, que acaba mudando a cabeça do seu portador ali, ele ficou totalmente perturbado e agressivo. Ou como se fosse o Anel com o Frodo em Senhor dos Anéis. Aí teve essa paradinha que me incomodou um pouco. E um dos plot twists desse 8º episódio é que a Marge, a mãe da Lily, né, aquela garota que cortou um dos seus olhos, é a mãe do Rich do filme. É a mãe do Rich Tozier do filme. E agora nós sabemos, né, que o nome do Rich é em homenagem ao Rich, que morreu no episódio do Black Spot ali e salvou a vida dela. E ela deu o nome do seu filho de Rich Tozier, e o Pennywise faz essa declaração aí e deixa a gente totalmente de boca aberta
E mostra que o Pennywise, o mundo pro Pennywise não funciona, ele funciona como se fosse em círculo, né? Então ele não tem muita noção do tempo, de passado, de futuro, e ele deixa isso bem claro nessa cena. E a real intenção dele é quebrar como se fosse a árvore genealógica ali dos losers, para que ele não fosse derrotado, como ele foi no segundo filme. Então se ele matasse a Marge ali, não teria o Rich Tozier, que é um dos losers. Se ele matasse o Will, não teria o Mike. Então essa é a intenção dele, e é por isso que provavelmente a segunda temporada vai ser 27 anos antes para matar os pais da Marge, provavelmente, da Lily. Um dos outros pontos fortes desse episódio foi a transformação do Pennywise em um morcego gigante ali, para tentar impedir que os losers dessa geração, né, podemos dizer assim, enfincasse a daga na árvore e ele adormecesse novamente. Isso eu achei que foi uma cena muito boa, mesmo seja aí um pouco duvidoso, a gente pode falar assim, mas eu gostei bastante, eu gostei da cena. E no final, a gente vê o Dick Hallorann indo pro hotel do filme, né? O Hotel Overlook do filme Iluminado. E mais uma vez conecta tudo ali e mostra como se fosse o passado de cada um dos personagens dos filmes, de outros filmes do Stephen King. Isso foi simplesmente genial. Ele fala que vai trabalhar como cozinheiro e é exatamente como a gente vê em um Iluminado. E na hora derradeira ali a gente consegue ver a Seneca Kirsch simplesmente surtada em Juniper Hill e gritando do Pennywise e totalmente indignada, e depois nós fomos contemplados com uma cena pós-crédito conectando ao primeiro filme e explicando a morte da mãe da Beverly, e a gente já vê ela com o pai dela, que é aquele pai abusivo dela, e ele já meio que maltratando ela ali, que a mãe dela acabou quitando da vida também, né, ali em Juniper Hill. A Beverly já começa a sofrer as consequências ali, e uma coisa conecta a outra. E no segundo filme de It, muitas pessoas podem achar que foi um furo no roteiro por ela não lembrar da senhorita Kirsch, só que depois que saem de Derry, acabam esquecendo as coisas, né, então... Ao contrário de um furo de roteiro, foi de forma magnífica, assim. E galera, é isso. Posteriormente eu pretendo trazer um vídeo sobre a temporada completa e sobre as próximas temporadas de It, Welcome to Derry. E agradeço vocês, um abraço e eu fui!